Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo para mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Arice Amaro e esse vídeo é uma parte 2, tá? Se você ainda não viu, a gente está no volume 3, unidade 2, tema 3. Já tivemos um vídeo parte 1, que foi mais de coisas teóricas, mas que deu pra gente entender muito, abrir muito a nossa mente sobre o que pode, o que não pode ter num anúncio de emprego, como a gente pode responder, como lidar, na verdade, né, com todos esses desafios que a gente encontra na procura de um primeiro emprego, de escolher uma carreira, de as coisas que a gente pode aceitar, o que a gente não pode, os deveres, os direitos, enfim, muita coisa, foi uma bomba de informações, muito útil até para mim, aprendi bastante com essa aula que eu gravei da parte 1, então não perca, né? Não deixe de assistir. E agora a parte 2 a gente vai dar continuidade nesse assunto, mas agora vamos focar mais nos textos e nos exercícios que está na própria apostila, tá? De volume 3. Estamos na página 48, atividade 1, Understanding Job Ads, entendendo os anúncios de emprego. Read the following text and try to understand the job ads. Use the keyword box in order to check the meaning of keywords. They will help you understand the text. Add the new words to your glossary. Então, leia o texto a seguir e tente entender os anúncios de emprego. Use o keyword box para conferir o resultado, o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao seu glossário. Então vamos lá, job ads, né? Anúncios de emprego. Employers usually publish ads in newspapers, magazines, and websites in order to search for professionals that meet their needs. A simple job ad must contain a brief description of the job and what is expected from the candidate, certo? E aí a gente vai ter alguns exemplos, né? O que esse texto disse até então, né? Os empregadores geralmente publicam os anúncios de emprego, né, em jornais, revistas e sites na busca, né, de procurar por profissionais que se enquadram nas suas necessidades. Um simples anúncio de emprego deve conter uma breve descrição do trabalho e o que é esperado do candidato. E a gente tem Here are some examples of job ads. O primeiro exemplo, aluno, nós temos secretary, né, um exemplo aí de um anúncio em busca de uma secretária, né? Ou enfim, ou pode ser mulher, mas alguém para desempenhar essa função de secretaria. Required for a small company in the city center. Must have computer skills, good manners, and be able to work flexible hours. Send your CV to yourjob@xxx.com.br. Então, esse de secretário está dizendo o quê, né? Está sendo preciso ir para uma empresa pequena que fica no centro da cidade. A pessoa deve ter habilidades para mexer com o computador, boas maneiras, e ela tem que ter um horário flexível, né, para trabalhar em horas flexíveis. Para quem assistiu a parte 1, a gente já sabe que quando pede essa questão de flexibilidade, já é o quê, né? Já é querendo que você trabalhe entrando antes do horário ou saindo depois do horário previsto, ou trabalhando em feriados, em fim de semana, no dia do seu aniversário, porque tem lugares que falam, né, olha, você tem folga no dia do seu aniversário, por exemplo. Então, quando a gente já sabe identificar que quando pede por horas flexíveis, significa realmente, né, que você, né, não vai poder se focar tanto no horário de entrada e de saída previsto, que está lá na sua carteira assinada, né, digamos assim. O segundo anúncio, Cook Assistant. Nice restaurant is looking for a full-time cook assistant. Must have good initiative, be dedicated, hardworking, and available on weekends. Call Lúcia, e aí tem um número, né? 11 o número só 22222, porque enfim, é só um exemplo, né? Aqui eles estão querendo o quê? Um assistente de cozinha. Então, é um restaurante bacana, está procurando por um assistente de cozinha para trabalhar, né, por período extenso, né, o período inteiro, full time, não é apenas um part-time job. Ele deve ter iniciativa, ser dedicado, ser trabalhador e deve ter disponibilidade nos fins de semana. Diferente do primeiro anúncio que mandava enviar o currículo para um e-mail, né? Aqui pede para ligar, ainda diz o nome da pessoa, ligue para a Lúcia, né? E aí você pede informações, você pega um endereço de e-mail ou se esse número for um número de WhatsApp, de Telegram, você enviar o seu currículo por lá, enfim. Terceira, IT Engineer.
O gently required, fresh graduates are welcome. Being dedicated, fast learner, and target-oriented is a requirement. Good salary plus benefits. Send your resume to career@yy.com.br, né? BR. Então, aqui estão querendo um engenheiro de TI, né? Está dizendo que é urgentemente, né? Está sendo assim uma urgência que eles estão precisando. Eles aceitam pessoas que acabaram de se graduar, né? Estão dizendo que as pessoas recém-graduadas são bem-vindos. A pessoa tem que ser dedicada, tem que aprender rápido e ela vai ter um bom salário, mais benefícios. No lugar de falar CV, que é currículo, né? O currículo vitae, que a gente chama, mandaram o resume, que o resume também é uma palavra possível para currículo no inglês. O quarto, bricklayers, painters and carpenters. Quick, reliable bricklayers, painters and carpenters are required. Must have experience in building houses and be able to start ASAP. Contact Carlos. Aqui eles estão precisando de pedreiros, pintores e carpinteiros, né? Pessoas para trabalhar em obras. Eles pedem para que sejam pessoas rápidas, né? Que sejam pessoas confiáveis, que tenham pintores e que tenham carpinteiros também. E a pessoa deve ter experiência em construir casa e ela tem que estar disponível para começar ASAP. ASAP, aluno, é uma abreviação para as soon as possible. Ou seja, para começar o mais rápido possível, o mais breve possível. E aí, no caso aqui, o contato era um contato de um telefone com o Carlos. O quinto anúncio, Sales Assistant. We are looking for an experienced sales assistant with great attitude and communication skills. Must love selling, be dedicated, goal-oriented, and honest. Competitive salary and commissions. Send your resume to sales@hhh.com. Então, aqui é um assistente de venda. Estamos procurando para assistente de venda com experiência, com boas atitudes e com boas habilidades de comunicação. Deve amar vendas, be dedicado é ótimo, né? Ser dedicado, ter uma meta, né? Ter um objetivo, ser honesto e vai ter salários competitivos e comissões. Geralmente nesse campo de vendas tem muito isso, né? Tem metas a serem batidas, comissões extras, né? Tem disputa entre os vendedores, também vai depender da empresa. E aqui era para mandar o seu resume, o seu currículo para um e-mail. E o último anúncio, Hairdressing Assistant. Wanted for a recently opened beauty salon. We are looking for a friendly, confident, and hardworking person. Experience is not necessary, but willingness to learn is essential. Send us an email if you are interested. E aí nós temos o e-mail. Então o que eles falam, né? Estou precisando de um assistente de cabeleireiro, né? E eles estão precisando para um salão novo que foi aberto recentemente. Nós estamos procurando por uma pessoa que seja amigável, confiante e que seja trabalhadora, né? A experiência não é necessária, mas o desejo por aprender é essencial. Nos mande um e-mail se você estiver interessado para esse contato X. Então também é muito comum esse tipo de coisa, né? A pessoa falar que não é preciso de experiência, ou seja, está disposta a dar o primeiro emprego, né? Dar a primeira chance, mas que as pessoas têm que, né, estarem dispostas, ter esse desejo, ter essa avidez pelo conhecimento, por aprender, pela experiência e tudo mais. E aí, alunos, eles dão aqui uma dica no livro, né, que fala: assista o filme A Procura da Felicidade, The Pursuit of Happiness. Nele você verá várias cenas do protagonista em busca de um trabalho, passando por entrevistas e dificuldades ao longo do caminho. É aquele filme, né, bem conhecido do Will Smith com o filho dele, quando ele era uma criança ainda. Hoje em dia o filho do Will Smith está, né, um adulto, já trabalha, cantor e tudo mais. E realmente a gente vê diversas cenas assim de tristeza, por isso que é um filme que faz chorar tanto, né? Das dificuldades que ele passa mesmo para encontrar um emprego, para ter uma condição assim minimamente possível e humana para se sustentar. E aí, aluno, de acordo com esses textos que a gente acabou de ler, com os anúncios também, tem assim a primeira atividade na página 50. Based on the text you have just read, and on the similarities between English and Portuguese, translate the following features required for applicants in job ads. Então, com base no texto que você acabou de ler, nas semelhanças entre o inglês e o português,
traduz as seguintes características exigidas dos candidatos em anúncios de emprego. Então, vocês traduzir essas palavras, ó, good, initiative, dedicated, attitude, honest, confident and experienced. Então, a primeira, né, o good initiative, a gente pode traduzir como boa iniciativa. Então, uma boa iniciativa, né, ser uma pessoa que, digamos que não espera as ordens, né, que sabe o que tem que fazer, mas também tem iniciativa para fazer outras coisas ou para perguntar também, para oferecer a sua ajuda. A próxima, nós vamos ter a próxima palavra embaixo do good initiative é dedicated. Então, dedicated a gente pode colocar como dedicado. Attitude é atitude. São palavras bem semelhantes, né, na nossa língua. Honest, honesto. Confident não é de você ter um confidente, né? Uma pessoa para você contar segredos, é de você ser confiante. E experience, experiente. Então escrevo aí, né? Boa iniciativa, dedicado, atitude, honesto, confiante e experiente. E aí nós temos a segunda que fala what jobs are mentioned in the previous ads? Write them down. Então quais são os empregos que são mencionados nos anúncios? Os empregos, alunos, são, vamos ver, secretary, né, secretária, cook, assistant, um assistente de cozinha, IT engineer, um engenheiro de TI, né, um técnico aí de TI, bricklayer, painter, carpenter, pedreiro, pintor, carpinteiro, sales assistant, um assistente de vendas, e o hairdressing assistant é o assistente de cabeleireiro. São as profissões que a gente viu nos anúncios. E aí também, aluno, a gente vai ter agora uma segunda atividade que é produzindo um anúncio. E aí para essa de produção, a gente vai fazendo quadro para visualizar melhor tanto os diálogos, né, para vocês poderem repetir também, quanto na hora da escrita da gente produzir o nosso próprio anúncio. Então, aluno, na página 51 a gente tem esse diálogo entre a Gláucia e o Anderson. A Gláucia fala assim, Anderson, now that I am pregnant, we must find someone to take my position while I am on maternity leave. E o Anderson fala, you're right, Gláucia, but it's not going to be easy to find someone for your place. E a Gláucia responde, thank you, Anderson, but I think that if we create the right ad, we will be able to find a good receptionist for the hotel. Hotel não, the hostel, ok? E o Anderson fala, good idea. What are the skills we are looking for? E a Gláucia fala, well, first of all, the receptionist must speak English. E o Anderson fala, you are right. I have an idea. Let's write our ad in English. Great idea. Let's do it. What are the other skills a receptionist should have? E a Gláucia fala, let's see. E aí embaixo no livro a gente tem algumas dessas skills. Vamos traduzir primeiro, né, o que eles estão falando. A Gláucia chega para o Anderson e fala, Anderson, agora que eu estou grávida, a gente precisa encontrar alguém para ficar no meu lugar enquanto eu estiver na licença maternidade. E o Anderson fala, você está certa, Gláucia, mas não vai ser fácil encontrar alguém para ficar no seu lugar, na sua posição, né? E ela fala, obrigada, Anderson, mas eu acho que se a gente criar o anúncio correto, a gente será capaz de encontrar uma boa recepcionista para o hostel. E ele fala, boa ideia, quais são as habilidades que nós estamos procurando? Né? Quais são, digamos que, os pré-requisitos que a gente quer para essa recepcionista? E ela fala, bem, primeiro de tudo, a recepcionista deve falar inglês. Então já é um dos pré-requisitos dela, né? Que a recepcionista saiba falar inglês, até porque a gente sabe que em hotel, em hostel, em pousada, é muito comum receber estrangeiros, né? Gringos e tudo mais. Então o inglês facilita bastante essa comunicação. E eu antes falou, você tem razão, tive uma ideia, vamos escrever o nosso anúncio em inglês? Ou seja, dessa maneira, né, eles conseguem até já atingir as recepcionistas que têm essa fluência, né, enquanto outras que não têm, só em bater um olho e ver o anúncio em inglês, provavelmente já nem continuaria lendo.
E ela fala, ótima ideia, vamos fazer isso. E ele pergunta, mas quais são as outras skills, as outras habilidades que a nossa recepcionista deve ter? Fora falar inglês, o que mais que ela deve ter? E aí a Glaucia fala, né, vamos ver. Embaixo, na apostila, tem um retângulo com várias skills que são possíveis, né? Tipo, hardworking, que é uma pessoa que trabalha duro, né? Que dá o gás, digamos assim. Friendly, uma pessoa amigável, simpática. Confident, uma pessoa confiante. Leader, uma pessoa que saiba liderar. Listening, uma pessoa que saiba ouvir. E tem vários outros, tá? Não escrevi tudo, coloquei o etc. Mas aí, com base nisso, como que pode ser o ad, né? Como que pode ser esse anúncio para o hostel da Glaucia e do Anderson? Vamos lá, o nosso ad, né? Aqui, gente, lembrando que é só um modelo, tá? Você pode criar a sua da forma que você quiser. Claro que utilizando as skills que o livro entrega, né? Que tá aqui nessa partezinha de azul, por exemplo. Então, ó, a vaga é para recepcionista. Então, a gente já dá uma ênfase na vaga, né? De qual é a função que a pessoa vai ter que desempenhar. Receptionist. Hostel is looking for, in English, speaking, receptionist. Must be. Aí o must be você coloca as habilidades que você quer que aquela pessoa tenha, né? Must be hardworking. Outras lá que tenha no livro. Patient. O que mais nós temos? Friendly. Leader. Por exemplo. Leader and listener, por exemplo. Please send your CV, seu currículo, para, e você pode inventar aí algum e-mail, por exemplo, glaucia@hostel.com. Então, aqui, aluno, nós temos uma maneira possível de fazer esse anúncio com base nas informações que o livro deu, né? O que é que eles querem? Uma recepcionista, já coloco aqui no início. Qual que foi a primeira regra aqui que a Glaucia falou? Falante de língua inglesa. Então, foi a primeira coisa que eles colocaram, né? O hostel está procurando por uma recepcionista que fale a língua inglesa. English speaking receptionist. E aqui acrescentaram mais coisas que vai ser um diferencial, né? Que eles estão procurando. A pessoa deve ser trabalhadora, paciente, amigável, uma líder, uma boa ouvinte. Por favor, envie o seu e-mail para que você pode criar, né? glaucia@hostel.com. Aqui foi o meu modelo, você pode fazer da sua forma, né? Pode mudar aqui as ordens das coisas também, utilizar outras skills, mas só para vocês verem, né? Lembrando que nunca, jamais a gente poderia nesse ad falar, procuro por uma recepcionista mulher ou homem de tal cor, de tal gênero, enfim, de tal identificação, de tal ideologia, né? Lembre-se de tudo que a gente estudou na parte 1, que nada disso poderia acontecer. Tem que ser uma coisa direta. Às vezes no próprio anúncio já falam quais são os dias, qual é o horário, qual é a jornada, o que tem que fazer, quais são os pré-requisitos. Tem que saber, por exemplo, recepcionista, talvez se eu souber colocar, saber mexer em computador, né? Nem que seja, sei lá, fazer uma planilha, usar aplicativos, não, programas nesse computador para entrada e saída de hóspedes, né? Enfim, são diferenciais que geralmente nas vagas tem. Então, aqui foi o meu modelo, você pode fazer o seu, mas utilizando tudo que a gente aprendeu e também utilizando as skills que foram ofertadas para a gente. E aí, aluno, na página 52, nós temos um challenge, né, que é um desafio. Temos um pequeno texto que foi retirado de uma mensagem recebida por e-mail. Temos assim, job interview. Reach the end of a job interview, the human resources person asked the young engineer fresh out of MIT, "And what starting salary were you looking for?" The engineer said, "In the neighborhood of 75,000 a year, depending on the benefits package."
The HR person said, well, what would you say to a package of 5 weeks vacation, 14 paid holidays, full medical and dental, company matching, retirement fund to 50% of salary, and a company car leased every 2 years? Say a red Corvette? The engineer sat up straight and said, wow, are you kidding? And the HR person said, of course, but you started it. Qual dos adjetivos abaixo melhor descreve a atitude inicial do engenheiro recém-formado? Bem-humorada, corajosa, pretensiosa, humilde ou maliciosa? Vamos para a tradução desse texto, né? Foi uma tradução feita pelo Eduardo Portela, tá? Chegando ao final de uma entrevista de emprego, o funcionário de recursos humanos perguntou ao jovem engenheiro recém-saído do MIT, né? E qual salário inicial você estava procurando? O engenheiro disse, em torno de $75 mil por ano, dependendo do pacote de benefícios. Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles falam muito a questão de salário, quanto que eles ganham por ano, né? Pra gente, no Brasil, é uma realidade mais estranha, né? Geralmente a gente fala mensalmente mesmo o valor. O funcionário do RH disse, bom, o que você diria de um pacote de 5 semanas de férias, 14 feriados pagos, assistência médica e odontológica completa, complementação de aposentadoria de 50% do salário e um carro da empresa arrendado a cada 2 anos, digamos um Corvette vermelho? O engenheiro endireitou-se na cadeira e disse, uau, você tá brincando? E o funcionário do RH disse, claro, mas você que começou. Então assim, né, ele por começar a falar que ele pensava em talvez em $75 mil por ano, a funcionária do RH pegou o embalo, né, e fez meio que essa tiração de onda com ele. Obviamente que aqui é uma situação completamente hipotética, né? Eu, pelo menos, eu não espero nunca na vida me deparar com esse tipo de situação no entrevista. A gente já tá nervoso o suficiente, né? Mas aí, qual dos adjetivos abaixo melhor descreve a atitude inicial do engenheiro, a atitude dele de falar que queria ganhar $75 mil por ano? Qual que é? É a atitude de ser bem-humorado, corajoso, pretensioso, humilde ou malicioso? A melhor que fica pra gente marcar o item C, né? A atitude do engenheiro é pretensiosa, pois se tratava de um recém-formado que já almejava um salário muito alto, $75 mil por ano. Então é de pretensão mesmo, né? Considere as seguintes interpretações em relação à entrevista. Primeira, dentre os benefícios oferecidos pela empresa para a vaga estão 5 semanas de férias anuais e um carro novo a cada 2 anos. Segunda afirmação, o engenheiro recém-formado será contratado pela empresa por um salário que supera suas expectativas. Terceira afirmação, a pretensão salarial do candidato está aquém do que a empresa oferece. Das afirmações acima, está ou estão condizentes com o texto que apenas a primeira afirmação, apenas a terceira, a uma e a segunda, a primeira, a terceira ou nenhuma, né? Então vamos ver aqui de acordo com o que eles falaram, né? A alternativa correta, gente, é o item E. Nenhuma das frases está de acordo com as informações e ideias do texto. Por quê? A primeira fala assim, dentre os benefícios oferecidos pela empresa para a vaga estão 5 semanas de férias anuais, ou seja, um mês e mais uma semana, né? E um carro novo a cada 2 anos. O que ela tinha falado era um pacote de 5 semanas de férias, 14 feriados pagos, assistência médica odontológica, complementação da aposentadoria de 50% do salário e um carro da empresa arrendado a cada 2 anos. Né? Não era que ele ia ganhar um carro novo a cada 2 anos, é um carro da empresa. Geralmente funciona assim, né? A empresa dá um carro para a pessoa, mas não é tipo um carro dele, no nome dele, né? Que se ele levar uma multa vai para os pontos da carteira dele. É um carro da empresa, a serviço da empresa. Geralmente tem dias e horários que aquela pessoa pode utilizar, enfim. Então não era 5 semanas de férias anuais e nem era um carro novo para a pessoa, né? O engenheiro recém-formado será contratado pela empresa por um salário que supera suas expectativas? Essa não é verdadeira porque a gente viu, né? Ele estava com pretensão muito alta e a gente nem sabe se ele vai ser contratado, porque aqui era uma coisa até meio que cômica, né? A pessoa
fazendo uma zoação, tirando com a cara dele por causa da pretensão salarial dele. E a pretensão salarial do candidato está aquém do que a empresa oferece, pelo contrário, né? A gente, pelo que viu, a mulher ficou até meio que passada, chocada com a pretensão dele, e aí falou essa forma de coisa utópica que era totalmente, né, fora da realidade. Se fosse dentro da nossa realidade tudo isso, né, que ao meu ver seria meio que o justo, o mínimo, né, você ter um plano de saúde incluso, o carro não nem tanto, mas enfim, você ter um plano de saúde incluso, você ter a questão da sua aposentadoria, você ter direito às férias, até os feriados pagos, e que enfim, que não é culpa de quem está sendo empregado, não é culpa os feriados que são decididos nacionalmente ou de cada região, de cada estado, que são facultativos e que a empresa decide dar, enfim. Então, no meu ver, seriam coisas meio que justas, né? Mas, enfim, a gente sabe que isso está bem longe de ser a realidade e nesse caso aqui dessa situação, né, que eu acredito que seja uma situação hipotética, estava completamente fora da caixinha, fora da bolha, né? Então, aluna, as alternativas corretas para a primeira é item C e para a segunda é item E. E, aluna, eu peguei do site rhportal.com.br alguns dos direitos do trabalhador pela CLT, né, quando está de carteira assinada. Os trabalhadores têm seus direitos garantidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Alguns pontos foram modificados por legislações específicas ou alterações na própria CLT. Conheça aqui os principais direitos e abaixo uma descrição detalhada de algumas situações específicas. Os direitos do trabalhador, quais são? Carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia de serviço. Exames médicos de admissão e demissão. Repouso semanal remunerado, uma folga por semana. Salário pago até o 5º dia útil do mês. Primeira parcela do 13º paga até dia 30 de novembro. Segunda parcela do 13º paga até dia 20 de dezembro. Férias com 30 dias com acréscimo de 1/3 do salário. Vale transporte com desconto máximo de 6% do salário. Licença maternidade de 120 dias com garantia de emprego até 5 meses após o parto. Licença paternidade de 5 dias corridos. FGTS, depósito de 8% do salário em conta bancária a favor do empregado. Horas extras pagas com acréscimo de 50% do valor da hora normal. Garantia de 12 meses em casos de acidente. Adicional noturno de 20% para quem trabalha de 10 às 5 horas da manhã. Faltas ao trabalho nos casos de casamento, 3 dias. Doação de sangue, 1 dia. Alistamento eleitoral, 2 dias. Morte de parente próximo, 2 dias. Testemunho na Justiça do Trabalho, no dia. E doença comprovada por atestado médico. Aviso prévio de 30 dias em caso de demissão e seguro-desemprego. A observação. Esses são alguns dos direitos assegurados pela CLT, mas verificar sempre as convenções coletivas de trabalho que muitas vezes oferecem melhores vantagens, como por exemplo no caso das horas extras, em algumas convenções tem garantido acréscimos de 100%. Causas de afastamento, direitos do empregado. Primeiro, pedido de demissão antes de completar 1 ano de serviço. O empregado terá direito a saldo de salário, salário família, 13º salário proporcional, férias proporcionais após 6 meses, acréscimo sobre férias e o FGTS deverá ser depositado. O empregado não terá direito a aviso prévio, multa sobre o saldo do FGTS, bem como poderá sacar os valores já depositados e o seguro-desemprego. 2. Pedido de demissão com mais de 1 ano de serviço. O empregado terá direito a saldo de salário, salário família, 13º, FGTS, férias vencidas, se ainda não tiver, né, aproveitar das férias e férias proporcionais. O empregado não terá direito a aviso prévio, a multa sobre o saldo do FGTS e o seguro-desemprego. Dispensa sem justa causa antes de completar 1 ano de serviço. O empregado terá direito a aviso prévio, saldo de salário, salário família, férias proporcionais, acréscimo sobre férias, 13º, FGTS, multa sobre o saldo do FGTS, que deverá ser depositada na conta vinculada do empregado, seguro-desemprego desde que tenha trabalhado mais de 6 meses na empresa. Dispensa sem justa causa com mais de 1 ano de serviço.
O empregado terá direito a aviso prévio, saldo de salário, salário família, férias vencidas, férias proporcionais, acréscimo sobre férias, 13º, FGTS, multa sobre o saldo do FGTS e o seguro-desemprego. Rescisão antecipada do contrato de experiência pelo empregador. O empregado terá direito à indenização da metade dos dias que faltarem após o término do contrato, saldo de salário, 13º, salário família, férias proporcionais, acréscimo sobre as férias, FGTS e a multa sobre o saldo do FGTS também. A rescisão antecipada do contrato de experiência pelo empregado. Nesse caso, o empregado tem direito a saldo, 13º e FGTS, mas sem direito a saque, e ele não terá direito à multa sobre os depósitos do FGTS. O empregado poderá ser obrigado a indenizar o empregador em 50% dos dias restantes até o término do contrato, por ter rescindido antecipadamente, sem justa causa, o contrato da empresa. Rescisão por término do contrato de experiência. O empregado terá direito ao saldo de salário, salário família, férias proporcionais, acréscimo sobre as férias, 13º, FGTS. O empregado não terá direito ao aviso prévio sobre multa sobre o saldo de FGTS, mas neste caso poderá sacar o saldo depositado. Morte do empregado antes de completar 1 ano de serviço. Os dependentes terão direito a saldo de salário, 13º, férias proporcionais, acréscimo sobre as férias, o salário família e o FGTS sobre a rescisão. Os dependentes não terão direito ao aviso prévio, a multa sobre o saldo do FGTS, mas nesse caso os dependentes poderão sacar o saldo depositado. Morte do empregado com mais de 1 ano de serviço. Os dependentes terão direito ao saldo de salário, 13º, salário família, FGTS, férias vencidas, férias proporcionadas e o acréscimo sobre as férias. Rescisão por dispensa com justa causa. O empregado terá direito a saldo de salário, salário família, férias vencidas e FGTS. O empregado não terá direito ao aviso prévio, às férias proporcionais, ao 13º e à multa sobre o saldo do FGTS. Indenização adicional do empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial. O empregador que dispensar o empregado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial, data base, pagará ao trabalhador dispensado indenização adicional, equivalente a um salário mensal do próprio empregado. Com referência ao aviso prévio indenizado, se o último dia do aviso prévio cair no período de 30 dias que antecede a correção salarial, esse fato gera direito à indenização, de que se trata posteriormente a saída física do empregado, considerando que esse aviso prévio fica integrado ao período de serviço. O que compreende o salário, nos termos do artigo 457 da CLT, integram a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, as gorjetas, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem, abonos, além das ajudas de custos superiores a 50% do salário percebido pelo empregado. Também integram os salários dos adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade, o adicional por tempo de serviço, as horas extras, o adicional de quebra de caixa e demais remunerações habitualmente pagas pelo empregador. E aí, aluno, a gente vai ter também algumas tabelas, né, referente como que faz a contagem da questão das férias. E só para finalizar, o seguro-desemprego. A apuração do valor do benefício tem como base o salário mensal do último emprego do trabalhador dispensado sem justa causa, na seguinte ordem. Primeiro, tendo o trabalhador recebido 3 ou mais salários mensais a contar desse último vínculo empregatício. A apuração considerará a média dos salários dos últimos 3 meses. Segundo, caso o trabalhador, em vez dos 3 últimos salários daquele vínculo empregatício, tenha recebido apenas 2 salários mensais, a apuração considerará a média dos salários dos 2 últimos meses. E terceiro, caso o trabalhador, em vez dos 3 ou 2 últimos salários daquele mesmo vínculo empregatício, tenha recebido apenas o último salário mensal, este será considerado para fins de apuração. Então, o seguro-desemprego ele é bem baseado no valor que você costumava ganhar naquele determinado emprego, E lembrando que para receber o seguro também você não pode estar
com outro vínculo empregatício, né? É só por um curto período que você recebe, que teoricamente é o período que você está, né, indo para entrevistas, procurando um outro trabalho com a sua CLT assinada, né? Então, também tem essa questão, né? Se você estiver recebendo seguro e você começar a fazer, não sei, às vezes até um estágio, né? Uma coisa que seja um valor de bolsa, mas se eles tiverem acesso a esse tipo de informação, o seu seguro será cortado. Aluno, no PDF, né, no slide, vocês conseguem ver algumas outras tabelas de INSS, de férias, de salário, mas para não estender demais, caso você tenha interesse e tenha curiosidade, vai estar tudo no anexo para vocês darem uma olhada, tá bom? Então foi isso, espero que tenha ficado claro, pode ter ficado um pouco repetitivo, né? Mas são algumas regras, alguns direitos, alguns deveres que é bom que a gente tenha ciência. E é isso, vejo vocês na próxima. Bye, bye!